Jesus. Amém. Prezados irmãos e irmãs, uma ótima noite na paz do Senhor Jesus. Amém? Nós louvamos a Deus por nós estarmos aqui mais uma vez, juntos, para nós adorarmos, bendizermos e glorificarmos o nome deste Deus maravilhoso, esse Deus que tudo pode, e que Ele possa, através deste culto, fazer a sua vontade, porque nós estamos aqui reunidos no Teu nome, celebrando a Ele. Então, que o Senhor possa utilizar desse tempo para louvor e glória do Seu nome e da Sua vontade. Eu quero aproveitar, desde já, nós temos apenas uma hora, de culto, então nós vamos já estar aproveitando esse tempo, fechando nossos olhos, curvando nossa cabeça, e nós vamos falar com Deus aqui nessa noite. Grande Deus e grande Pai, ó Pai de nossas vidas e do nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença mais uma vez nesse dia para juntos adorarmos, bendizermos e exaltarmos o Teu santo e precioso nome. É um privilégio podermos estar na presença de Deus, podemos cultuar ao Senhor, porque outrora não tínhamos o conhecimento da salvação. Hoje nós sabemos a quem nós adoramos. Hoje nós sabemos para quem nós nos curvamos e da onde vem o nosso socorro. E é por isso, meu Pai, que nós pedimos, o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, de maneira que venha perdoar os nossos pecados, ou uma distração que entristeceu o coração do Senhor, e possa nos voltar à Tua presença nessa noite. Ó Pai, fale conosco também através da Sua palavra neste lugar. Não tem nenhum motivo de estarmos aqui, de fazermos este culto, se o Senhor não operar no nosso meio, se o Senhor não falar conosco, não terá sentido. Por isso, meu Deus, tome o centro deste lugar, tome o Teu trono neste lugar, através dos louvores, receba para louvor e glória a nossa adoração. Ó Deus, aqueles que estão aqui presentes, os que estão nos assistindo por essa live, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu peço socorro de Deus para este lar, para essas vidas aqui representadas. Nos ajude a entrarmos na Sua presença com temor, com tremor, com respeito, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu volto a frisar o Teu nome, para que todo impedimento, toda a cadeia do inferno, meu Pai, não possa prevalecer contra a Tua vontade, ó Deus, nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Vamos adorá-lo nessa noite. Paz, irmãos. Amém. Aleluia. Alegres com Cristo. Aleluia. O salmista diz: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, porque a presença do Espírito Santo está neste lugar. Abra o seu coração em você estar assim na presença do Pai. Aleluia, o Consolador está aí do teu lado para te consolar. Aleluia, recebe nesta noite. Aleluia, Jesus. Oh, seja bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia. Estou presente.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode. Adoramos seu conhecido. E diz: como Adão estava no jardim do Éden, tinha tudo. Aleluia. Adão pegou e brigou e saiu da glória do Senhor. Aleluia. Que nosso orgulho não venha nos ferir, tirar da presença do nosso Deus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
maravilhoso, Jesus. Nós te glorificamos, te servimos com prazer na nossa alma, pela tua fidelidade, pela tua verdade, pela tua justiça. Pelo teu atributo, teu amor, por tudo, ó Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Nós vamos estar lendo um texto da palavra de Deus. Quero convidar meu querido companheiro, o pastor Rafael, que está com a oportunidade, no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria, uma satisfação, mais uma noite estarmos na presença do nosso Deus. E eu não me canso, irmãos, de dizer todas as vezes que é uma satisfação. E não é nada um jargão, não é verdade, que o crente deve ter. Nada disso, irmãos. É uma satisfação mesmo de poder ter essa oportunidade, ter essa liberdade que nós temos aqui hoje e nos demais outros dias, que temos a oportunidade de estar reunidos para louvarmos e agradecermos o nome do Senhor Jesus. Queridos, quero deixar aqui um texto da palavra de Deus para o nosso coração, com a certeza que Ele trará algo para mim, para você. Estamos aqui congregados, você que está aí na sua casa assistindo a live, tenho certeza que Deus ele é poderoso para falar conosco. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, e no versículo 25 a seguir, a palavra de Deus nos diz assim. Amém? Esperar os irmãos encontrarem. Mateus, capítulo 6, e versículo 25 a seguir. A palavra de Deus nos diz: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Queridos, eu quero deixar aqui esse versículo de meditação inicial, esse culto nesta noite para nossas vidas, com uma seguinte importância para nós. Em meio a... Hoje eu recebi uma mensagem no meu celular, fazia tempo que eu não conversava com a pessoa, ele me disse: o que você tem feito em meio a toda essa crise? E eu mandei um áudio para ele,
dizendo que a crise que nós estamos enfrentando, seja, porque não é uma crise minha, não é uma crise de nenhum de nós que estamos aqui, é uma crise que ela estabeleceu em todo mundo, e todos nós estamos dentro dessa crise, envolvidos nela de alguma forma. Mas o importante de tudo, que a diferença é que nós estamos passando ela perseverando no Senhor, agradecendo ao Senhor por cada dia que Ele tem nos concedido. E eu falei para ele que isso que tem feito toda a diferença em nós. A crise ela está estabelecida, pessoas têm se aproveitado dela, pessoas têm dado talvez mais, como se possa dizer para os irmãos, deixando ela mais palpável talvez, aos olhos, aos nossos ouvidos, ao nosso entendimento, mas independente de que tem colocado, o peso que ela tem causado em meio à sociedade, em meio aos nossos ouvidos, o que importa para nós é como nós estamos passando ela, e nós estamos passando ela louvando a Deus, agradecendo a Ele, porque mais um dia Ele nos concedeu de vida, mais um dia Ele nos concedeu a oportunidade, independente daquilo que tem ocorrido em muitos lares, nas nossas casas, independente das situações que temos passado, o Senhor Ele tem passado por nós, o Senhor Ele tem passado conosco, e eu tenho certeza que no final de tudo isso, nós vamos estar lá na frente, agradecidos a Ele, porque pode ocasionar o que for, no final de tudo isso, nós vamos louvar o Senhor, independentemente, porque o Senhor, Ele vai permanecer fiel no seu lugar, no seu trono, e é para lá, irmãos, que nós perseveramos. Como Ele disse, aqui nesses versículos, pelas palavras de Jesus, a erva do campo, ela vai ser queimada, a erva do campo, ela vai ser queimada, mas o servo de Deus, ele, imagine que, criado pelas suas próprias mãos, representado à semelhança de Deus, foi colocado fôlego de vida, e nós louvamos a Deus por essa criação que somos nós, e agradecidos a Ele, porque se não fosse o Senhor, nada disso nós poderíamos ter provado, nada disso nós poderíamos estar aqui dizendo. Então agradecemos a Deus a cada dia essa oportunidade, essa liberdade que o Senhor tem nos dado, de que independente da situação, o Senhor tem concedido-nos de pé, perseverando na sua palavra, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? Vamos orar. Você que tem mais um momento dessa oportunidade, aqui nós congregados, você aí na sua casa, feche os seus olhos, eleve o seu pensamento ao Senhor e agradeça a Ele por esta noite, agradeça a Ele por esse dia, agradeça a Ele porque Ele preparou mais um dia para estarmos de pé. Então louve a Ele, engrandeça a Ele, e as demais coisas tenho certeza que Ele é poderoso para fazer na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e maravilhoso Pai, ó Deus querido, o Senhor colocar essa palavra em nosso coração, meu Deus querido, e eu só agradeço a Ti, meu Pai, eu só louvo pela essa oportunidade, por essa liberdade de estarmos aqui mais uma noite em Tua presença, mais uma noite em Tua casa, Pai, agradecidos, meu Deus, porque o Senhor nos sustentou, o Senhor cuidou de nós, o Senhor preparou aquilo que realmente precisamos de Ti, o Senhor preparou, meu Pai, esse ambiente, esse momento, meu Pai, aqui na igreja, Pai, onde estamos congregados, aqueles que não puderam estar conosco, aqueles que estão nas suas casas, Deus, eu Te peço que o Senhor alcance a cada um nesse momento, com poder, com graça, Senhor, colocando a paz, colocando, meu Deus, o refrigério, meu Deus, colocando ali, meu Deus, sobre o coração de cada um, a confiança, a liberdade em saber, meu Deus, que o Senhor tem cuidado, o Senhor que prepara, o Senhor que, meu Deus, que faz tudo aquilo, Pai, que necessitamos de Ti, mediante a Tua vontade, o Teu querer. Por isso nós Te pedimos, Senhor, se houver, Pai, um coração contrito, um coração, Pai, desesperado, um coração, meu Deus, que fica ali muitas vezes, o que vou fazer agora? O Senhor sabe, Pai, o melhor para nós. O Senhor sabe, Pai, o que realmente precisamos de Ti, aquilo que for necessário, Pai, faça em nome do Teu Filho Jesus, para que haja paz nesses lares, para que haja paz nessas famílias,
Deus, eu te peço, envia o consolo sobre cada um nesta noite, em nome do teu Filho Jesus, nós pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus, amém? Agradeça a Deus essa rica oportunidade, louve ao Senhor com suas palmas, agradecido a Deus, amém? Glória a Deus, palavra gloriosa para os nossos corações, muito nos edifica, guardarmos a nossa confiança em Deus. Queridos, antes de nós entrarmos para o momento da palavra, eu quero já convidar os irmãos que neste momento comigo vamos contribuir, ofertar na casa do Senhor e deixar aqui um aviso que nós voltamos cultuar a Deus, presencial não transmitido online, no domingo às 9h30 da manhã, domingo 9h30 nós estaremos aqui no culto público, o culto da família, e aí a transmissão online ela acontece à noite, às 19 horas, ali na igreja sede, tá bom? Então, com muita alegria, queridos, prepare o seu dízimo, a sua oferta, você que nesse momento vai estar contribuindo ao Senhor, nós vamos falar com Deus, vamos ofertar, e após esse momento precioso de louvor a Deus, nós estaremos ouvindo a sua palavra. Pai, mais uma vez nós entramos na presença do Senhor, agora se tratando de uma área muito específica das nossas vidas, das quais o Senhor intitulou a finança, o dinheiro, a espécie, o valor, simbolizando que poderia ser gerado no coração de algumas pessoas um Deus, porque os homens poderiam se esquecer de ti e fazer do dinheiro seu senhor, e se curvar diante dele, gastar todo o seu tempo, gastar todas as suas preocupações, gastar todos os seus investimentos físicos, ó Pai, em prol desta recompensa, em prol dessa moeda. Por isso, meu Deus, nós rogamos a Ti, através desta oração e deste culto, nós invertemos esse valor, nós acreditamos que tudo isso é fruto do amor, da graça e da bondade de Deus. O pão que o Senhor tem colocado sobre as nossas mesas, ó Pai, é fruto da Tua obra e do Teu poder. Nós sabemos que o dinheiro, Senhor, ele nos serve, ó Deus, e nós pegamos e usufruímos dele também para investir no Teu reino, para investir em pessoas, para fazer com que o Teu nome seja glorificado através das nossas administrações financeiras. Ó Deus, por isso abençoe a vida do Teu filho, da Tua filha, que vai contribuir nessa noite. Aqueles que não podem, eu não deixo de Te pedir que os abençoe, mas que também ministre sobre o coração de cada um, Pai, esta importância de ser fiel através do dízimo, da oferta, trazendo a Ti e dessa forma demonstrando louvor por tudo aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Um trecho do louvor para a gente então estar ofertando ao Senhor, amém? Glória a Deus. Amém.
cultuar a Deus, eu quero convidar os irmãos a tomarem as vossas Bíblias e abrir comigo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo de número 9 e no versículo também de número 9. Glórias a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo 9, verso de número 9. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos dos publicanos e pecadores e sentaram-se junto com Jesus e os seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: não necessita de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém. Pode tomar o teu assento. Nós vamos falar mais uma vez com o Senhor nessa noite. Você aí na sua casa, onde você estiver agora, que você possa, este culto em todos os momentos ele teve um seu valor. Palavra gloriosa essa que o pastor Rafael, que me antecedeu, esteve ministrando aqui aos nossos corações, os louvores entoados. E este também é um momento que o Senhor quer falar conosco. Por isso, ó Deus e Pai, mais uma vez nós entramos na sua presença e eu quero rogar ao Senhor que possa usar desse momento para falar com a tua igreja presente aqui e aqueles que estão nos assistindo, ó Deus. Senhor, por isso eu preciso muito que o Senhor separe a minha vida da tua vontade nesse momento, para que eu não utilize deste microfone para fazer o que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. Foi o Senhor que deu a sua vida por esta igreja, ela é do Senhor, o Senhor é o cabeça dessa igreja. Então nos ajude, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Use a minha vida para falar do Senhor, use a minha vida para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Que bom nós estarmos aqui. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos esse texto da palavra de Deus e deixar aqui uma meditação para os nossos corações nesses dias de hoje. Hoje, exatamente hoje, no estado de São Paulo, nós tivemos o pronunciamento do governador, juntamente com o prefeito da capital e a sua junta de assessores de áreas, e nós ouvimos falar que nós estamos começando lentamente a flexibilização das coisas, e também isso vai acontecer em 5 etapas, de forma gradativa. Também foi conversado que, claro, ela prorrogou para mais 15 dias, até o dia 15 de junho, mas já começa a haver, principalmente em outras cidades, conforme cada realidade, com uma demarcação de cores. Parcialmente algumas igrejas estão sendo abertas, outras não, dentro daquela proposta que foi colocada. Isso não estou cravando aqui, mas dar de entender, ainda há algumas especulações em torno disso, que a capital, por exemplo, ela vai abrir, ela seria a 5ª opção, né? Estaria na linha número 5,
aonde estaria também voltado a eventos públicos como apesar que a igreja ela nunca foi taxada efetivamente para abrir ou fechar, enfim, houve um bom senso em alguns lugares. E nós estamos falando muito sobre a importância da igreja, a importância, irmãos, a importância da igreja. Aí, claro, a igreja no seu ajuntamento, a importância da igreja no seu ajuntamento, porque nós temos a clareza no nosso coração que cada um de nós representamos a igreja de Deus, que a igreja de Deus, ela não é especificamente essas paredes, a igreja de Deus não é especificamente esse púlpito, não é o microfone. A igreja somos nós, mas ela é conhecida como um corpo. Nós estamos aqui, aí nós representamos o corpo, a igreja. E aí o Senhor colocava algo no meu coração em relação a esse texto que eu gostaria de compartilhar com todos nós. A importância da igreja. De fato, claro que esses dias foi necessário adaptarmos a forma de cultuar. E eu quero falar sobre esse retorno que possivelmente possa vir, talvez ainda vai demorar um pouco, mas intercalando entre esse momento online, que nós estamos cultuando, o culto online, e também o culto presencial. E o Senhor, durante esse dia de hoje, Ele colocou no meu coração esse texto olhando pelo cenário do nosso país e fora dele. E aqui nesse texto Jesus vai falar de um publicano. Ele estava na alfândega. A Bíblia fala que ele está nesse lugar, ou seja, é como se fosse uma fronteira. E ali ele cobrava impostos, tributos. Era um lugar que você prestava contas. E é claro, irmãos, que principalmente nesse tempo em que o Império Romano ainda subjugava não com uma opressão absurda, mas já subjugava o povo de Israel. É claro que muitos desses publicanos, como o próprio Zaqueu, eles cobravam de forma excessiva, de forma ilegal. Os valores eram tributos altíssimos e completamente fora da lei. Muitos deles, possivelmente, o Senhor converte um coração também aqui, que não administrava de uma maneira justa os seus credores. Diz a Bíblia que o Senhor convida ele, fala para ele: olha, me segue. E aqui não diz de uma maneira clara como ele segue, o que Jesus falou com ele, ou se ele já estava ouvindo falar de Jesus e por isso ele disse: claro que eu vou te seguir, eu quero conhecer mais de ti. A questão é que ele segue Jesus e eles vão até um determinado lugar e vão sentar à mesa para comer. E diz a Bíblia Sagrada que então, nesse cenário, outros publicanos, talvez amigos dele, vamos supor que amigos pastores, outros metalúrgicos, outros advogados, outros publicanos e uma junta de homens chamados pecadores estavam assentados junto com Jesus e os discípulos. Preste atenção, porque quando a Bíblia fala, eu gosto sempre de ressaltar esses detalhes, quando a Bíblia fala multidão, ela não está falando de 100, 200, 300 pessoas, ela está falando de mais de 5.000 pessoas. Quando a Bíblia ressalta rico, ela não está falando alguém que tem 2 casas, 3 casas, 5 carros, uma casa na praia. Ela está falando de alguém muito rico, extremamente rico. E quando a Bíblia fala sobre pecador, nesse caso, ela não está mentindo, realmente estavam naquela mesa pessoas que a sociedade conhecia como pessoas indignas, estavam em uma vida precária, que faziam diversas coisas erradas. Talvez estavam homens infiéis naquela mesa, infidelidades conjugais, infidelidades financeiras, talvez haviam
homens que praticavam a corrupção. Talvez ali existia, não sei, diversos pecados. E aí os fariseus olham para Jesus e dizem assim: como é que pode o mestre de vocês sentar aí com publicanos e pecadores? E Jesus ouviu isso. Jesus, quando ele não ouvia, ele sabia o que estava no coração das pessoas. Isso é glorioso. Esse é o Deus que nós servimos. E aí ele diz assim: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Então preste atenção, porque ele vai fazer uma analogia, uma forma figurada de falar isso, para aplicar o que ele quer dizer sobre essas pessoas que necessitam de cura, essas pessoas que precisam de um milagre. Então ele vai fazer uma alegoria, ele vai uma forma simbólica para falar de alguma coisa que nesse caso está dizendo o seguinte: olha, esses homens estão doentes e eles precisam ser curados, é eles que precisam de médico. E aí eu pensando sobre isso, aproveitando o próprio Jesus, que traz uma identificação aqui como se ele fosse esse médico, como se ele estivesse dizendo o seguinte: quem precisa do médico não são os doentes, esses homens estão doentes, esses homens estão praticamente para morrer sem mim, eles estão perdidos. Então eles são, esses pecados que vocês identificam neles é como uma doença, e eles precisam de um médico. E Jesus está dizendo então assim: eu sou o médico. E aí, pastor Rafael, pensando em Jesus como médico, eu me estendi pensando na igreja. O que a igreja representaria se Jesus fosse o médico dela? Um hospital. Se eu desse prosseguimento a essa analogia, a essa comparação que Jesus está fazendo, eu diria que a igreja é um hospital. E eu diria que nós que já conhecemos o Evangelho de Cristo seríamos enfermeiros. Talvez os pastores seriam alguns clínicos especialistas em algumas áreas do coração. A gente tem muitos pastores que dão palestras sobre casamento, finanças, jovens. Talvez no meio de nós existiria algumas enfermeiras padrão. Só que daí, pastor Rafael, irmãos que aqui estão presentes, que me assistem, eu comecei, e eu creio que o que eu vou falar aqui é pelo Espírito de Deus, a imaginar como é que estão os hospitais, para que o médico atue. Como é que estão os nossos hospitais? Como é que estão as igrejas hoje? Nesses tempos de pandemia, ficou escancarado o caos na saúde do nosso país. Não é em todos os lugares, como eu acredito que não são todas as igrejas. E se nós, a igreja da Vila Antártica, estivermos enquadrados nesse problema, que Deus possa nos curar e que nós possamos ser um pronto atendimento eficaz, para que as pessoas, ao entrarem doentes dentro das nossas igrejas ou dentro dessa igreja, elas possam ser tratadas pelo médico chamado Jesus e saírem daqui curadas, transformadas, em nome do Senhor Jesus. Esses dias ficou escancarado o caos, falta de leitos, de uma forma precária. Claro que eu disse, alguns lugares tinha uma infraestrutura muito boa, enquanto outras precárias. Pessoas chorando por atendimento, pessoas nos corredores, pessoas morrendo fora do hospital, pessoas morrendo em casa. Pessoas que, eu não sei se alguns dos irmãos já viram pessoas que morreram em casa,
em casa, porque não tinham atendimento, porque não tinha ambulância. Isso em alguns países, aí eu estou falando efetivamente do Brasil. Mas se Jesus é o médico dessa igreja, essa igreja então pode simbolizar o hospital. E eu intitulei algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com os irmãos nesses minutos que me restam. Eu coloquei uma recepção, que é os atendentes, os enfermeiros, os quartos de enfermaria ou apartamento, a CTI e as UTIs. E cada um desses lugares eu fui buscar informação para o que serve, para tentar então simbolizar, dar continuidade a essa revelação, porque a Bíblia, ela também pode nos fornecer, se nós não cometermos heresia, ela nos dá uma base, e com essa base nós temos uma ideia. Aliás, o Espírito Santo utiliza dessa base para nos trazer uma revelação que fica mais do que uma leitura de 1 minuto, e nós, através dessa leitura de 1 minuto, conseguimos pelo Espírito trazer uma mensagem de 10, 20, 30 minutos, 1 hora e 10. E aí eu fui olhar, pastor, o que significa o atendimento. Ele serve para que as pessoas, ao chegarem ali, sejam encaminhadas. Olha, você vai pegar uma senha, agora você vai fazer assim. O seu caso, você vai precisar passar pelo fulano de tal. O seu caso é esse, o seu caso é nessa ala, o seu caso é naquela ala. Você agora vai entrar por esse corredor. E aí, pastor, quando eu vi que a igreja, aliás, que o nosso país, pessoas estão morrendo em casa, meu filho Lucas, em casa as pessoas estão morrendo. Eu coloquei o atendimento, os atendentes, como Marcos capítulo 16, verso de número 15, sobre o ide de Deus, a evangelização. Há 25 anos atrás aproximadamente, a igreja brasileira era uma igreja exemplo na evangelização, na entrada nas favelas. Era uma igreja exemplo na evangelização, no bater de palmas e entregar folhetos nas casas. E dessa forma nós evitávamos que pessoas morriam em casa sem conhecer Jesus. A maioria dos nossos projetos de igreja, eles estão voltados em departamentos, em congressos, em atividades locais. É crente falando com crente, é pastores falando com pastores, é o FEBRAC falando com o FEBRAC, é círculo de oração falando com o círculo de oração. Não há projetos de evangelização, e pessoas estão morrendo em casa. Homens estão espancando as suas esposas, esposas espancando filhos e descontando em filhos, filhos agredindo seus pais, indo buscar recurso nas drogas porque não tem estabilidade em casa. E sabe o que a igreja está fazendo? Vindo cultuar, se fechando dentro das suas portas, e crente falando com crente. E enquanto isso, nas calçadas, nas ruas, dentro das casas, as pessoas estão morrendo sem receber o pré-atendimento. O pior do que isso, o pior que isso, é que muitos de nós cristãos não sabemos nem sequer falar de Jesus. A igreja, meus amados, irmão Regi, ela perdeu tanto a sua identidade, que as pessoas não sabem falar de Jesus, pastor. Eu vejo um texto de Lucas, de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, verso de número 26, Felipe e o eunuco etíope. A Bíblia diz que quando Felipe vai falar de Jesus para aquele homem, no verso de número 35, ele está lendo Isaías. Então Filipe, abrindo a sua boca, começou nesta escritura a anunciar-lhe Jesus. Olha na onde
Felipe começa em Isaías a trazer a história de Jesus e a falar para que Jesus veio, quem é Jesus, qual o significado da salvação. E é aterrorizante saber que durante 60 dias de quarentena, tem cristão que não leu um capítulo da Bíblia, tem cristão que não leu sequer um livro da Bíblia, tem cristão que não leu a Bíblia. E Jesus deve olhar do alto céu e dizendo: eu sou médico, mas não tem quem me envie esses doentes. Porque ninguém sabe falar do médico. Como falarmos de Jesus se não conhecemos Jesus de fato e de direito na sua explicação didática? Talvez hoje, queridos, com todo o respeito que eu estou te falando, com todo respeito, talvez tivemos tempo para tudo, mas não tivemos tempo para ler a Bíblia. Como vamos falar de Jesus se não conhecemos Jesus através da sua revelação, que é a palavra? E as pessoas andam morrendo na rua, enfermeiros. O segundo ponto de atendimento é os enfermeiros. Os enfermeiros eu coloquei aqui. Eu estava pesquisando pouquinhas coisas por causa do horário. Ele mede pressão, batimento cardíaco, ele faz medicação. Só que tudo que ele faz é sobre prescrição médica. Então eu pego a primeira parte dos atendentes e vou para os enfermeiros. A igreja, nós, vontade, pastor, de ainda falar que tem muita gente morrendo dentro de casa, e é culpa da igreja, porque a igreja parou de falar de Jesus, a igreja parou de pregar nas portas, a igreja parou de pregar nas esquinas. Pregar como, pastor? Lá não tem um público que me assiste, lá não tem um público que me aplaude, lá não vai estar as melhores pessoas. É nesses lugares, pastor, que Jesus parava na beira de um poço e falava do amor dele para uma mulher samaritana. O médico nos ensina como que um atendente deve agir. O enfermeiro, ele segue vamos supor, uma receita médica, o prontuário de cada paciente, o que ele está tomando, o que eu faço, o que ele tem que tomar, qual soro que eu tenho que trocar, qual injeção eu devo dar, que horas que se ele está podendo tomar banho ou não, o que ele pode fazer ou não, qual é a enfermidade dele, detectar. Está tudo ali, está tudo aqui, ó. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Está tudo aqui, ó. Meus amados, ouça isso por favor, em nome de Jesus. Que Deus, olha, será que as nossas igrejas estão em caos? Como o hospital, como foi representado no nosso país, não eram todos os lugares que estavam prontos para receber os doentes? Será que o médico está aqui? A questão é que, será que tem médico na igreja? Será que Jesus está na igreja? Será que tem deixado ele usar o púlpito? Será que Jesus tem pregado? Será que Jesus tem se manifestado no nosso meio? Será que tem médico na igreja? 2 Timóteo no capítulo de número 2, verso de número 15, Deus nos ensina: procura apresentar-te a Deus, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, como um cristão aprovado, como alguém que não tenha do que se envergonhar, e que saiba ler uma prescrição médica, para dar atendimento ao povo. Maneje bem a palavra da verdade. O grande problema da igreja, talvez meu, não sei, é que às vezes a gente não sabe ler receita, a gente nem sequer se atenta em aprender, e aí nós damos medicação errada, e
E às vezes, pastores no púlpito dão medicação errada. Porque a igreja se reúne para pregar e ele prega para obreiros, ele prega para 3 que ele está irritado, ele prega pelo tempo que ele não teve de preparar uma mensagem durante o dia, ele prega pelo aquilo que ele já leu, mas ele não prega segundo a prescrição médica. E às vezes nós, como cristãos, no trabalho, no serviço, nós não sabemos dar o remédio certo. Ou quando não acontece na área da saúde do nosso país, irmão Amarildo. Eu não sei se você já foi num lugar que você foi mal atendido, nem sequer deram atenção para você, não olharam nos seus olhos, não te saudaram com alegria, trataram o paciente de qualquer jeito. Você já imaginou se a igreja se tornar como o caos dos nossos hospitais? Porque Jesus disse que nós somos, nesse contexto, doente está lá fora, médico é Jesus, igreja se tornaria o hospital e nós, a turma do pronto atendimento, enfermeiros, especialistas em algumas áreas. Eu já estou terminando, por favor, escute-me isso, por gentileza. Pastor, escute isso é muito sério. Eu estava pesquisando o que significa os quartos de enfermaria. Na verdade, os quartos de enfermaria, eles são distribuídos em 2 categorias no nosso país. Na verdade, são enfermarias e quartos. Eles são medidos pelo plano de saúde. Planos de saúde é que fazem a medição. Ela faz assim uma distinção. Toda vez que você procura uma referência sobre os quartos de enfermaria, o Google vai te dar uma informação dizendo o seguinte: esses quartos, eles podem ter capacidade de 2, 3 pessoas. Agora, caso ele seja um quarto que tenha um plano de saúde, ele vai ser conhecido como um apartamento, e você vai ter algumas prioridades. Eu quero dizer uma palavra para nós como igreja de Deus. No hospital de Deus não tem plano de saúde. Todo mundo é paciente igual. Na igreja não tem privilégios. Na igreja não existe Unimed, não existe Uniplan, não existe isso. Na igreja não recebe melhor atendimento quem tem o melhor plano de saúde. Mas infelizmente, eu não sei se o nosso caos é porque nós temos um requintado atendimento, mas ele é para algumas pessoas. Se a irmã liga: onde você mora, irmã? Eu moro na Coab 1. 3 horas da manhã, irmã, procura um médico aí, ó. Irmã, alô, quem fala? É o prefeito, é o dono da empresa tal. Meu filho está doente aqui, pastor. Opa! Oi, irmão. Irmão, meu filho está doente. Oi, pois não. Na igreja não tem privilégios. Quando o apóstolo Pedro foi para pregar para Cornélio, o centurião, em Atos no capítulo de número 10, verso de número 34, quando ele olha aquele gentil, ele diz assim: verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas. Não faz. Deus não faz acepção de pessoas, aleluia por isso. A igreja não tem privilégios. Todos que entram aqui merecem o mesmo atendimento, do maior ao menor, humanamente falando. A igreja não tem planos de saúde. Se você entendeu isso, diga glória a Deus. Me caminhando para o fim, pastor, irmãos que aqui estão me ouvindo, os hospitais, alguns deles estão lotados.
cheios, não há vagas. Mas eu quero dizer para você que na igreja sempre cabe mais um. A Bíblia diz que Jesus um dia ele fala sobre uma grande ceia, um grande evento que um Senhor faz simbolizando o próprio Deus, em Lucas capítulo 14, verso de número 21. E ele fala: vai pelos vilarejos, vai pelas avielas, vai pelas ruas e chame mais gente. Chame os convidados principais não quiseram, vai atrás dos pobres, vai atrás de todos. Aí eles olham e diz para Jesus: Senhor, ainda há lugar. Ele fala: continue, porque eu quero a minha casa cheia. E eu quero dizer uma palavra para você aqui nessa noite. Tem hora que o médico ele está no capítulo de número 2 em Cafarnaum de Marcos, capítulo 2 do Evangelho de Jesus escrito por Marcos. Ele está, preste atenção nisso, ele está num lugar lotado, não tem por onde entrar, não entra pela janela, não entra pelas portas, está lotado de gente. Escute isso, a Bíblia diz que 4 homens abrem o telhado e desce um enfermo. Aleluias. E o que Jesus fala? Você não está vendo que o hospital está cheio? Ele fala isso? Não! Ele não reclama que o hospital está cheio. Ele deixa aquele homem descer no meio dele. Ele atende aquele homem desce por aquela cama. E naquela cama que aquele homem desceu, ele se levanta dela, pela ordem de Jesus, toma aquela cama e sai curado. O hospital de Jesus nunca, não há mais vaga. Sempre há vaga para você que está me ouvindo, a vaga para nós que estamos aqui, a vaga para aquele que está lá na tua casa, perto de você, no teu trabalho, a vaga para que o médico possa curá-lo, a vaga para todos os doentes. Senhor, tenha misericórdia. Existe a CTI diz que é um atendimento em que ali entra alguns enfermeiros que têm um padrão de conhecimento um pouco mais elevado, porque o estado é grave, não é gravíssimo, mas é um estado que requer mais cuidado do que a enfermagem. E diz que ali então tem uma junta de pessoas especializada em lidar com aquele atendimento de mais urgência. Então você não pode colocar um amador ali, você tem que colocar alguém que já tenha um requisito. Essa semana eu estava lendo 1 Coríntios no capítulo de número 12, e o verso de número 12 que fala como Cristo, cabeça da igreja, e os seus membros, e fala sobre o olho, a importância do olho, do nariz, da orelha, e que todos dentro da igreja são importantes como membro. E nesse mesmo capítulo 12, a partir do verso de número 28, o apóstolo Paulo vai falar sobre que Deus entrega a alguns comissiona uns para apóstolos, outros para doutores, e então, segundo a vontade de Deus pelo Espírito, Ele comissiona algumas pessoas para algumas atividades diferentes. Ele prepara algumas pessoas com seu dom para algumas atividades diferentes dentro da igreja. E o grande problema nosso, o grande problema dos nossos hospitais é que a gente está cheio de gente despreparado, cuidando de coisas que não devia. Tem gente sem chamado de pastor, tem gente sem chamado de evangelista, tem gente sem chamado de presbítero, tem gente sem chamado de diácono, tem gente sem chamado para o louvor, e estão ocupando áreas por causa de parcerias humanas, mas não tem capacidade de estar na CTI, e tem muita gente morrendo por causa de crente despreparado. Muita gente morrendo por causa de pessoas que não estão preparadas para um determinado lugar. Sem contar que tem pessoas que é olho e quer ser orelha, tem pessoas que é pé e quer ser braço, tem pessoas que nasceu para ser dedinho e quer ser nariz, e atrapalha, pastor.
Nós terminamos falando das nossas UTIs. E aí, eu quero orar com os irmãos, porque o tempo já não me permite. Eu guardo esse esboço para o momento. As nossas UTIs, que é o lugar onde as pessoas estão entre a vida e a morte. O médico está lá operando, ou alguns já saíram do centro de cirurgia e estão ali. Um lugar extremamente delicado. Mas esses dias eu estava vendo uma coisa que eu achei muito interessante. Os irmãos já viram pelo país afora e fora dele, pessoas se recuperando, pastor Moabel, pessoas se recuperando que estavam com a Covid, foram parar na UTI, e aí eles saem. Como é que eles estão fazendo? Eles saem numa cadeira de roda, né? De máscara, e as pessoas pegam bexiga, as pessoas cantam, batem palma. É uma alegria quando eles saem curados daquele lugar, porque a UTI é um passo para a vida e um passo para a morte. Quem está ali, ninguém está na UTI porque está gripado. Você está na UTI porque você está num estado grave. Só que esse lugar, que representa também um intermédio de salvação, ele representa também a vida eterna. Ele representa a liberdade do pecado. Há uns 15 dias atrás, uma pessoa chegou em mim 15, 20 dias atrás e disse assim: pastor, não vai ter batismo? Como é bom batismo, né? Eu lembro o último batismo que foi realizado aqui, pastor, na nossa cidade, nos nossos encontros. Eu não sei se vocês já participaram de batismos antigos. Os batismos antigos, mais antigos, eu falo mesmo das coisas mais antigas, porque me parece que nesse contexto de igreja as coisas fluíam diferente. Já falei aqui que a minha mãe levava carne louca, chamava, que você fazia uma carne desfiada com pimentão. Minha avó fazia peito de frango desfiado. Era aquela festa no batismo, vários cristãos naquele batismo. O culto era uma celebração. O último batismo que eu assisti não devia ter 150 pessoas. E nós estamos falando de um grupo, no nosso contexto, de umas, porque todos os cultos foi oficializado por um propósito só, foi tirado para um culto só. Nós temos no mínimo umas 500, 400 pessoas que poderiam estar presentes. A gente precisa até melhorar na hora em que os doentes são curados, pastor. A igreja não faz mais festa pelos doentes curados. Os batismos não são mais um momento atrativo. Nisso, os hospitais que estão um caos no nosso país têm nos dado uma grande lição. Alguém recuperado é motivo de festa. Alguém salvo é motivo de festa. Um casamento resgatado é um motivo de festa. Uma alma que estava perdida na bebida, nas drogas, um homem que estava perdido, praticando assaltos, um casamento que estava vivendo um adultério, uma empresa, um empresário que estava a ponto de colocar uma arma na sua cabeça e que encontra Jesus, um publicano como esse. É momento de festa. É por isso que esses dias o Senhor me deu uma palavra dizendo: talvez eu não tenha saudade. Porque tem hora que às vezes eu acho que o médico não pode entrar dentro do seu hospital que ele faz plantão. E quando ele está, os prontuários chegam todos embaraçados. O atendimento não é o mesmo. Que nós possamos ser curados como igreja em nome de Jesus. Que nós possamos aprender a ser um hospital que investe em infraestrutura, sim, sem fazer acepção de pessoas.
que as finanças da igreja sejam investidas de uma maneira gloriosa para dar atendimento ao povo, que o nome do Senhor seja glorificado, que o médico atue de uma forma gloriosa, que a igreja aprenda os seus princípios, que cada escala dela seja praticada com temor, com respeito, com crescimento, com aperfeiçoamento de conhecimento da palavra. Pai, nós entregamos nas tuas mãos essa noite e nós te agradecemos. Senhor, resgata, meu Pai, sobre nós. Eu não sei que estilo de igreja nós somos, eu não sei como está a igreja da Vila Antártica, igreja pela qual eu estou aqui pastoreando, é minha responsabilidade. Eu sou o diretor desse hospital, eu vou prestar conta. Senhor, nos ajude, meu Deus, a formarmos em nós um verdadeiro significado para que o médico atue pelos doentes. Ajude-nos, meu Deus, traga-nos, meu Pai, o senso de responsabilidade, ó Pai. Capacite-nos, cada cristão, cada agente faça a sua parte. Em nome de Jesus, cura, Senhor, cura, meu Deus, a sua igreja. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Vamos pôr de pé aplaudindo ao Senhor. Estenda suas mãos, por favor, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Como é que vai ser o teu final de semana, igreja? O meu? De muita bênção. Vamos aplaudir ao Senhor. Deus abençoe, cumprimente uns aos outros na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Aliás, não pode cumprimentar, né? Tem que saudar com distanciamento. Deus abençoe.